Eu sou Ana Paula Batista, mulher com deficiência física, portadora de leiomassarcoma há 11 anos, que me protagonizou em vida a ileostomia. A ostomia é uma cirurgia que é feita para uma abertura, por exemplo, na área abdominal, como é o meu caso, que pode ser uma ileo, né? Pode ser uma colostomia no trato intestinal para eliminação de fezes ou urina. Na verdade, tudo começou com a endometriose. Né? Em mais ou menos meus 15, 16 anos, eu sentia muitas dores e um fluxo muito grande menstrual. Fui atendida por alguns especialistas, mas eu não tive tanto sucesso. E eu acabei conhecendo o Dr. Alexandre Albuquerque, ele é do AC Camargo, em São Paulo, e ele estava fazendo uma residência em Salvador. E ele achou aquilo anormal, né? Eu estar sentindo tantas dores e achou que deveria fazer um diagnóstico mais preciso daquela situação. E desta forma eu fui diagnosticada uma pessoa com câncer. Um câncer difícil, para quem entende, o leiomassarcoma, né? Um câncer maligno, né? E normalmente ele é muito drástico, na verdade, né? A situação foi piorando muito para mim, muitas dores agressivas, só quem é portador do câncer sabe o quanto é complicado conviver com isso, mas eu tinha já uma abordagem do meu médico que eu poderia ficar ileostomizada. Na verdade, ele não tratou da ileostomia, ele falou que eu poderia ficar ostomizada. E eu, na verdade, nunca aceitei isso, né? E quando ele me falou a primeira vez que isso poderia acontecer, eu disse para ele que a frase foi a seguinte: Dr. Alexandre, eu prefiro morrer. A trajetória foi muito complicada, né? Eu precisei de tratamento psicológico, né? Porque eu já vinha de um problema muito maior, né? Eu sou filha única, minha mãe sempre foi meu pai e minha mãe. Então, quando você tem um diagnóstico que você vai ficar com câncer, você acha imediatamente que você vai morrer no outro dia. Então você perde todas as suas expectativas de vida, apesar da gente saber, né, que a morte é a única certeza que nós temos. Que quando eu recebi essa notícia, né, eu tenho 2 médicos que me acompanham até hoje, a doutora Lívia Andrade e o doutor Alexandre Albuquerque. Quando ele me deu essa notícia, eu estava ao lado da minha mãe. E minha mãe já tinha sofrido muito, né? Eram dores, dores, dores. E eu não esbocei nenhum sentimento naquela hora, porque minha mãe já estava sendo agredida, sabendo que a única filha dela, naquele momento ali, podia parar até de respirar. Sei. Então, eu só fiz olhar para ela e dizer assim: calma, mãe, né? Vaso ruim não quebra, não. Então, eu não vivo câncer. Grosseiramente eu digo, o câncer vive a minha vida, não sou eu. Eu passei a perceber que o psicológico é muito importante. Porque o processo foi muito complicado, né? Eu tive reações com uma quimioterapia que me colocou na UTI, num coma, durante 20 dias, sem perspectiva de retorno, onde minha mãe e os meus amigos mais próximos foram convidados à área da psicologia do hospital, a assistência social, na verdade, na coordenação de assistência social, e disseram para minha mãe que até onde, né, os médicos poderiam fazer tinham sido feito, que agora é só obra de Deus. Ainda bem, né, eu costumo dizer. Porque se Deus deixou eu estar aqui nessa vida é porque eu mereço. E daí, toda essa trajetória dos 14 anos para cá, sobre o meu empreendedorismo social, porque até aquele momento eu não sabia que eu era empreendedora social, eu disse assim, eu acho que eu já faço, mas eu tenho que sair da minha zona do conforto. Eu pude ser uma filha melhor para minha mãe, aonde eu não entendia alguns questionamentos de mãe, eu pude dizer assim, minha mãe é tudo na minha vida. Minha mãe, meu pai, minha mãe, meu suspiro, é meu tudo.
Eu cheguei em Brasília e eu fui abraçada, eu costumo dizer, pela família dos ostomizados aqui. E cada dia que o mínimo que eu faço, porque eu só consigo fazer o mínimo, é uma troca, é o que eu devolvo, né? É tudo que eu fui, assim, o que eu ganhei. Com toda a dificuldade, o que contou foi exatamente aquelas pessoas que faziam políticas públicas, que faziam empreendedorismo social. Eu tive todo o atendimento da minha médica, não só contando com o que ela podia fazer pelo SUS, do meu cirurgião, do pessoal da odontologia, dos psicólogos que me acompanhavam, mas que também faziam um papel social. Eu brigo para estar feliz, para fazer o próximo feliz. É esse o gás. O próximo, né? Minha mãe, lógico, é minha base, né? Mas aqueles 20 dias foram difíceis, né? Você volta com outra perspectiva na vida, e a perspectiva é de fazer o próximo, de doar, de me doar e fazer o bem. Eu bato sempre, né, em minha mãe, porque minha mãe é tudo. Minha mãe segurou muito, eu sofri muito, muito mesmo, sabe? Quando eu... me veio uma lembrança aqui agora, né? Eu trabalhava para uma empresa, uma multinacional, e eu ia trabalhar todos os dias com um kit na mão. Um colchão daqueles pequenininhos, né? Meia, tinha um kit. E eu sentia tanta dor, que os meus amigos, tanto as meninas como os funcionários da empresa, no horário de almoço, eu deitava no chão, e como eu sentia um frio muito grande, porque eu cheguei a ter minha pressão até 2/3, que é quando eu fui para a UTI, eles deitavam cada um de um lado para me esquentar. Então, assim, é uma parte que são coisas que ficam marcadas na nossa vida, né? Então, a palavra que se resume, Ana Paula, é gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão nessa vida, gratidão por poder fazer o bem ao próximo, gratidão por poder, minha mãe poder me ver todo dia e brigar comigo porque eu bagunço tudo. E tudo isso que minha mãe faz deixou de ser um problema, que é coisa de mãe. Então, antes, para mim, eu ficava, minha mãe reclama de tudo e tal. Não. Eu preciso que minha mãe me alimente disso, da presença dela. É porque eu não vivo isso. Eu não sou durona todo dia, tá vendo, Lia? Mas é difícil. As pessoas... Tem gente que nem... Eu tive que fazer a postagem no Facebook porque as pessoas não sabem que eu tenho um lema-sarcoma, não entendem que eu sou ostomizada. Porque não me vê todo dia forte, né? Aquela fortaleza, a mulher de atitude, a mulher que faz acontecer. Mas é porque eu me alimento disso, né? Eu me alimento, eu quero o seu problema para mim, entendeu? Porque o meu, eu me resolvo resolvendo o seu. Dizem que minha vida social é ler, sempre estar assim, antenada nas coisas, e namorada até que eu tento, até porque eu nunca tive problema, né? Eu sempre me aceitei, né? Porque se eu me aceito, você me aceita. Então eu me acho poderosa, entendeu? Eu me acho poderosa e também tive sorte, né? De não encontrar ninguém, né? Já tive alguns namorados e ninguém tem algum tipo de discriminação ou preconceito. Eu respeito o próximo, me respeito e me aceito. Eu prometi me amar todos os dias da minha vida, mas eu me sinto maravilhosa com a minha ostomia. Eu me sinto poderosa por me aceitar e me amar.